Olá a todos! Hoje estou aqui para vos falar sobre 5 mitos alimentares que eu e a André ouvimos muito nas nossas consultas. O primeiro mito é que a batata doce engorda menos do que a batata normal. Em primeiro lugar, queremos que percebas que para engordar é necessário consumirmos mais calorias do que aquelas que efetivamente o nosso corpo necessita. Por isso, não há um alimento que por si só irá engordar ou emagrecer. Neste caso, a batata doce até tem mais calorias por 100 gramas do que a batata convencional e também tem mais açúcares do que a batata convencional. No entanto, a batata doce tem algumas vantagens, nomeadamente o seu teor em vitamina A, beta-caroteno e vitamina E, o que a torna um alimento interessante para ser consumido na nossa alimentação. No entanto, ambas podem ser consumidas na nossa alimentação e devemos intercalar entre a batata doce e a batata normal e optar por aquela que nos fará mais sentido. Não se esqueçam que tudo depende da quantidade. O segundo mito é: para emagrecer só posso comer saladas. Este mito é muito recorrente nas consultas e muitas vezes as pessoas dizem: deixei de comer um prato de uma refeição e substituí por saladas e continuo sem emagrecer. Porquê? Porque é que isto acontece? Muitas vezes substituímos uma refeição por uma salada, mas essa salada acaba por ter um valor calórico superior a um simples bife grelhado com um pouco de arroz e uma salada de alface e tomate, por exemplo. E porquê? Porque se a nossa salada tiver queijo, azeite, nozes ou outros frutos oleaginosos como amêndoas, avelãs, sementes, abacate, temos aqui várias fontes de gordura e que vão aumentar consideravelmente o valor calórico das nossas saladas. Mais uma vez refiro que para emagrecer é necessário que haja um déficit calórico e por isso temos de ter em atenção às quantidades e aos alimentos que incluímos na nossa alimentação para que efetivamente consigamos emagrecer. No entanto, quem também opta por consumir uma salada como refeição deve garantir que a mesma é uma refeição completa, ou seja, continua a incluir uma fonte proteica, como por exemplo carne, peixe, ovos ou proteína de origem vegetal, que também inclui aqui alguns hidratos de carbono complexos, como por exemplo uma massa integral, uma quinoa, um arroz basmati, e inclui também aqui uma fonte de gordura na quantidade ajustada às suas necessidades, como por exemplo o azeite ou o abacate ou os frutos oleaginosos. O terceiro mito é: não posso comer hidratos de carbono à noite porque engorda mais, principalmente a partir das 18 horas. Isto é um mito que se tem ouvido muito nas consultas e até mesmo pelas redes sociais. Mas a partir das 18 horas, os hidratos de carbono continuam a ter as mesmas calorias que tinham antes das 18 horas. Por isso, comer os hidratos de carbono à noite não vai engordar mais do que comer à hora do almoço. Mais uma vez, relembro que engordar vai depender das calorias que nós ingerimos e não propriamente um alimento ou um grupo de alimento, desde que as calorias sejam ajustadas às necessidades e objetivos daquela pessoa. Por isso, pode ser uma estratégia, mas não engorda mais comer hidratos de carbono a partir das 18 horas. O quarto mito é sobre o açúcar de coco amarelo e mascavado ser mais saudável do que o açúcar branco.
É verdade que estes 3 primeiros açúcares que eu referi são menos refinados do que o açúcar branco e, portanto, existe aqui uma maior preservação dos seus nutrientes. No entanto, não deixam de ser açúcares e continuam a contabilizar para a nossa ingestão calórica diária. De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o consumo de açúcares simples deverá ser inferior a 10% do valor energético total. Por isso, devemos ter sempre em atenção todas estas fontes de açúcar que adicionamos ao café, leite ou chá, por exemplo, e a ingestão de bebidas açucaradas ou de produtos açucarados, como por exemplo bolos, gelados e bolachas. Resumindo, o açúcar de coco, amarelo, mascavado e açúcar branco são todos açúcares e por isso devem ser consumidos com moderação. Claro que podemos privilegiar fontes de açúcar menos refinadas para fazer, por exemplo, um bolo em casa, mas precisamos ter sempre em atenção a quantidade que vamos utilizar. Agora vamos ao último mito que está tanto na moda, o jejum intermitente. Muitas pessoas referem que para emagrecer vão precisar de fazer jejum intermitente, mas isto é um mito. O jejum intermitente é uma estratégia que realmente nós podemos adotar no nosso dia-a-dia, mas é preciso haver sempre um déficit calórico para que haja emagrecimento. Ou seja, não é por diminuirmos o número de refeições e o nosso período de alimentação, o número de horas que nos vamos alimentar, que iremos emagrecer. Porque, mesmo fazendo jejum intermitente, se nós continuarmos a ingerir calorias acima daquilo que o nosso corpo precisa ou as mesmas calorias para manter aquele peso que nós temos, não iremos conseguir emagrecer. Por isso, podemos fazer jejum intermitente sim, para emagrecer, mas sem de haver déficit calórico e só devemos optar pelo jejum intermitente se isso fizer sentido para nós, para a nossa rotina e no nosso dia-a-dia. Se gostaste deste conteúdo, coloca gosto e partilha com alguém que está a precisar de desmistificar alguns mitos na alimentação. E não te esqueças de subscrever o nosso canal para continuares a acompanhar todos os nossos vídeos e todas as nossas publicações. Não te esqueças, create your balance.